Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros alunos. Sejam bem-vindos à aula de revisão de Geometria, capítulo 4, Circunferência. Começando pela correção da atividade de casa na página 77, que nos pergunta qual elemento da circunferência é determinado pela ponta seca do compasso, e esse elemento é o centro, ou origem, onde fazemos a marcação do início da nossa circunferência, de onde partirá o tamanho do raio que desejamos construir. Quando aberto e pronto para desenhar uma circunferência, o que significa a distância entre as pontas do compasso? Essa distância entre as pontas se refere ao tamanho do raio da circunferência. Quanto maior essa abertura, maior o raio e maior a circunferência. E quanto menor essa abertura, menor o raio, consequentemente menor a circunferência. Podemos utilizar também um pedaço de barbante, uma régua e 2 lápis para desenhar circunferências. Utilizando um lápis com ponta seca, marcando-o no centro, ligado a outro lápis por meio do barbante e girando em torno do primeiro lápis. Assim desenhamos uma circunferência. Outra sugestão, conforme feita em sala, é a construção de um compasso improvisado com 3 lápis ou caneta amarrados com liga. Imagine que você necessite desenhar uma circunferência, mas que no lugar onde você está não exista um compasso. Quais estratégias você pode utilizar ou criar para fazer o seu compasso? Cite 3 maneiras diferentes. Então, conforme já vimos, podemos utilizar 2 lápis e um barbante, podemos fazer um compasso improvisado, ou podemos também utilizar tampas, moedas, fitas, qualquer objeto circular que possamos contornar para desenhar a circunferência. Na questão 2, com o compasso, vamos desenhar uma circunferência com 4 centímetros de raio. O primeiro passo, então, é marcar com a régua os 4 centímetros e ainda com o compasso no papel, giramos em torno do centro para desenhar esta circunferência. Vamos explorar um pouco esse software que é o RoboCompass. Aí está o QR Code e o site, onde recomendo que vocês acessem por meio do computador ou notebook, que fica melhor. Então, utilizando o software RoboCompass, que é gratuito e online, vocês podem estar acessando aí no seu computador, podemos desenhar e fazer a animação da construção do compasso. Então, temos aí uma circunferência com 4 centímetros de raio, marcamos lá o centro e fazemos a circunferência com 4 centímetros de raio. Então, aqui, ó, 4 centímetros de raio e o centro. A letra B pede para desenhar uma circunferência com 12 centímetros de diâmetro. Então, se o diâmetro é 12 centímetros, o raio é 6. Vamos aqui no comando que é para formar o arco, que é a circunferência, substituímos o raio por 6. E aí você vê como a circunferência aumenta. Observem, então, o processo da construção dessa circunferência com 6 centímetros de raio, logo 12 centímetros de diâmetro. Lembrando que o diâmetro é o segmento de reta que vai de uma ponta à outra, passando pelo centro. A terceira questão, nos pede para desenhar 2 circunferências que possuam o mesmo centro, sendo uma com 4,5 de raio e outra com 6 centímetros de raio. Então, fazemos aqui outra circunferência, utilizando o comando arc, marcando um ponto de início, com point. Vamos colocar aqui no mesmo ponto da outra, que é 8 de x, 8 de y. A primeira circunferência, vamos deixá-la com 4,5. E a outra, vamos deixar com 6 de raio, 6, 0 e 360, ou seja, ela começa no 0 graus e dá a volta completa, que é 360. E aí temos as 2 circunferências. A menor com 4,5 e a maior com 6. A questão 4 pede que desenhemos uma circunferência com 3 centímetros de raio e outra circunferência de mesmo raio, ou seja, também com 3 centímetros, mas com o centro a 6 centímetros de distância do centro da primeira circunferência. Então, para esta construção, vamos colocar as 2 circunferências com 3 de raio, ou seja, aqui temos uma sobreposta à outra, e devemos colocar agora uma a 6 centímetros de distância do centro da primeira circunferência. Ou seja, ela vai ter que se deslocar aqui no eixo X. Então, somamos 8 mais 6, 14. Temos uma circunferência ao lado da outra. Observe, então, a construção de ambas. Com 3 centímetros. E a outra também com 3 centímetros. Estando os raios a 6 centímetros de distância uma da outra, pois quando você soma o raio dessa 3 mais o raio da outra 3, você tem 6 centímetros. A quinta questão pede que desenhemos uma circunferência com 8 centímetros de diâmetro, ou seja, 4 de raio, e uma segunda circunferência com 2 centímetros de raio e com o centro a 2 centímetros de distância da primeira circunferência. Então vamos ficar aqui apenas com a primeira circunferência.
Se ela tem um diâmetro de 8, logo ela tem o raio 4. Vou copiar aqui a primeira, colocar aqui a segunda. E aí, devemos fazer uma circunferência menor, com 2 centímetros de raio, e que ela esteja a 2 centímetros de distância da primeira, com o centro a 2 centímetros de distância da primeira. Então, vamos apenas deslocá-la 2 centímetros para a esquerda ou para a direita, aqui no eixo X. Vou colocar aqui no eixo X, 6. E o desenho vai ficar mais ou menos assim. Poderia ser do outro lado, professor? Poderia. Poderíamos ter colocado aqui, ó, no 10 de X. Dialogar e conhecer, página 81. Então, pede-se que desenhemos, marcamos um ponto e a uma distância exata de 4 centímetros desse ponto, vamos colocar 8 pontos. O que devemos observar é que quanto mais pontos colocamos a uma distância de 4 centímetros dessa origem, desse centro, vai se formando a circunferência. Ou seja, então podemos dizer que a circunferência é um lugar geométrico que todos os pontos de um plano são equidistantes a um ponto fixo desse plano. E esse ponto fixo é o centro da circunferência. Vamos simplificar essa ideia. Dizer que é equidistante significa dizer que está à mesma distância. Então a circunferência pode ser definida como conjunto de pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então a circunferência é esta linha formada por todos os pontos que ficam à mesma distância do centro. Observamos aí os pontos C, D, E, F, G, H e I estão à mesma distância do centro O. Agora é com você, página 82. Observe as seguintes formas geométricas, considerando que o ponto C é o centro da circunferência e o ponto K é o ponto de encontro das diagonais do quadrado. Então, ligando aí, por meio de um segmento de reta, o centro ao ponto A e o centro ao ponto F, observamos que esses segmentos que traçamos, eles se referem ao raio dessa circunferência. Portanto, já sabemos que o raio tem sempre a mesma medida, pois estão à mesma distância do centro. Logo, esses segmentos em vermelho têm o mesmo tamanho. O que não acontece, por exemplo, em um quadrado. Quando ligamos aí KL e KJ, observamos que KJ é bem maior que KL. Qual é o raio de uma circunferência de 12 centímetros de diâmetro? Sendo que o raio é metade do diâmetro, então se o diâmetro é 18, o raio será 9. Agora, o contrário, qual é o diâmetro de uma circunferência com 12 centímetros de raio? O diâmetro é 2 vezes o raio, o dobro do raio. Se o raio é 12, se o raio é 12, o diâmetro será 24 centímetros. Em uma casa será instalado um roteador de Wi-Fi e na imagem ao lado o roteador está representado pela letra A e cada morador está representado pelos pontos B, C, D, E, F e G. Quais pessoas receberão a mesma intensidade do sinal de Wi-Fi, sabendo que nesse espaço da casa não há paredes? Então, basta observarmos quais são os pontos que estão sobre a mesma circunferência. E esses pontos são o C, E, F e o BG. Então aí está a resposta. Logo, são pontos que estão à mesma distância do roteador, que está representado pela letra A, que é o centro. Agora chegamos a ele, a constante π, tão falada, muito famosa. Relação entre a medida de uma circunferência e o seu diâmetro. A medida do comprimento de uma circunferência, então, se refere ao perímetro dessa circunferência, ou seja, o seu contorno, e o diâmetro é uma corda, né, um segmento de reta ligando de um extremo, de um ponto ao outro, de um extremo ao outro da circunferência, que passando pelo seu centro. Então, se dividimos esse diâmetro pelo tamanho da circunferência, nos aproximamos cada vez mais da constante π, que tem esse valor aí de 3,141592. Arredondamos sempre, né? Arredondamos não, na verdade, aproximamos para 3,14, para alguns cálculos, utilizamos somente o valor inteiro 3. Passamos agora a alguns experimentos. Temos 3 circunferências, uma azul, verde e uma vermelha, e aí estão representados os valores de seus raios. A azul com 20 centímetros de raio, a verde com 25 centímetros de raio e a vermelha com 30 centímetros de raio. Se contornássemos cada uma dessas circunferências com um barbante e depois esticássemos esse barbante, medindo ele com uma régua, uma trena, teríamos os seguintes comprimentos para essa circunferência: a azul de 125, a verde uma aproximação de 157 e a vermelha também uma aproximação de 188 centímetros. Vamos pegar esses valores e completar o quadro da página seguinte. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, então se o raio é 20, o diâmetro é 40, se o raio é 25, o diâmetro é 50, e se o raio é 30, o diâmetro é 60. Agora vamos pegar os diâmetros de cada uma dessas circunferências e os seus tamanhos e dividir o tamanho da circunferência pelo diâmetro. Obtemos então essas seguintes aproximações. Veja que o valor resultado da divisão da azul e da vermelha se aproximam bem do valor da divisão da verde, que é de 3,14. Isso porque utilizamos valores aproximados. Agora vejamos o que acontece quando utilizamos valores mais exatos.
Se o tamanho da circunferência da azul medimos e deu 125,6 centímetros. Quando dividimos 125,6 pelo diâmetro, que é 40, obtemos o 3,14. Se dividimos o 157, que foi exato, por 50, temos lá novamente o 3,14. E se usamos o comprimento da vermelha como 188,4 dividido por 60, que é o diâmetro, obtemos novamente o 3,14, nos aproximando então da constante π. Lembrando então que o π é o resultado da divisão do tamanho da circunferência pelo diâmetro. E professor, isso cai na prova? Cai não, despenca, com certeza vai estar nas provas. Então vamos relembrar alguns conceitos de equação, sendo que circunferência dividido pelo diâmetro é igual ao π. Passamos o diâmetro que está sendo dividido para o outro lado da equação, ou seja, ele vem com a operação inversa, ele fica multiplicando. Logo, temos que a circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. E lembramos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então essas são as duas fórmulas que estaremos utilizando. Por que, professor, temos que saber essas duas fórmulas? Porque vai ter questão que vai dar apenas o valor do diâmetro e tem questão que vai dar apenas o valor do raio. Mas você sabe que o raio e o diâmetro têm essa relação, que o diâmetro é 2 vezes o raio e o raio é metade do diâmetro. Então aí você consegue estar utilizando. Vamos colocar isso em prática agora é com você da página 85. Considerando π igual a 3, calcule o comprimento da circunferência com o diâmetro. Então veja só na letra A. Se o diâmetro é 10, então substituímos ali a partezinha vermelha do diâmetro por 10 e o π por 3, 10 vezes 3, 30 metros. Se o diâmetro for 8 centímetros, substituímos na fórmula, então 8 vezes 3, 24. E se o diâmetro for 12 centímetros, 12 vezes 3, a circunferência então tem um comprimento de 36 centímetros. Na questão 2 agora, vamos calcular o comprimento da circunferência com o raio. Então, se o raio, aí da letra A, é 5 metros, fica então 2 vezes 3 vezes 5, que é 30. Veja apenas que substituímos o valor do π por 3 e o valor do raio por 5, o 2 já estava na fórmula. Se o valor do raio for 10, fica 2 vezes 3 vezes 10, que é 60. E se o valor for 6 decímetros, será 2 vezes 3 vezes 6, que fica 36 decímetros. Então aí, na questão 1 e na questão 2, trabalhamos tanto com o diâmetro, tanto com a circunferência. Então marca em estrelinha nessas duas, que com certeza vão cair na prova. E na próxima aula, vamos fazer uma atividade de fixação, nos preparando para a atividade avaliativa da próxima semana, onde formaremos 3 grupos, 3 grupos com 6 e um grupo com 5, serão os grupos alfa, delta, sigma e ômega. E o para casa, para me entregar na próxima quinta-feira, vocês irão finalizar as páginas 85 e 86 respondendo a questão 3 e 4. E é isso aí, turma. Bons estudos, bom feriado!